Linda Lansen, uma fotógrafa freelancer de 41 anos, residente em Nova York, era mãe de uma menina de 7 anos. Após deixar Nova York, ela se mudou para Tampa, Flórida, para morar com sua sobrinha, Linda Sheffield. Linda Lansen era uma mulher extremamente gentil. Ela ensinou a Sheffield diversas habilidades fundamentais que ela desconhecia, incluindo como fotografar, como se maquiar e uma variedade de outras coisas. Essa nova realidade mudaria para sempre quando Lansen saiu de sua residência na noite de 10 de julho de 1983. Ela nunca mais voltaria. Seu corpo foi encontrado em 11 de julho de 1983 por um corredor de rua que reportou o achado ao Departamento de Polícia de Tampa. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima nos arbustos de uma rua sem saída, parcialmente vestida, com um ferimento de bala na cabeça. No dia seguinte, após iniciarem a investigação, a polícia localizou o carro abandonado da vítima em uma rua tranquila, a cerca de 16 quilômetros de onde ela foi encontrada. Pouco depois, sua bolsa foi encontrada em Clearwater, Flórida, uma cidade localizada a cerca de 32 quilômetros de Tampa, à beira de uma estrada. Embora a polícia continuasse trabalhando no caso, não encontraram nenhuma pista até que outro caso muito semelhante foi reportado um mês depois, em agosto de 1983. Barbara Graham, então com 19 anos, estava voltando do trabalho no shopping quando desapareceu. Moradores do bairro encontraram seu corpo em 19 de agosto de 1983. Ela havia sido abandonada atrás de um consultório odontológico em Tampa Heights, um bairro de Tampa. Robert Dubois foi o suspeito inicial no caso de Bárbara. Ele tinha 18 anos na época do caso e um morador local o denunciou à polícia por causar problemas na comunidade. Robert foi interrogado pela polícia e concordou em fornecer uma impressão dentária para comparar com uma marca de mordida encontrada na bochecha de Bárbara. O Dr. Richard Suvorom, um odontologista forense, concluiu que as duas marcas de mordida correspondiam, e Robert foi acusado e considerado culpado por tirar a vida de Bárbara. Inicialmente condenado à pena capital, a sentença de Robert foi alterada em 1988 para prisão perpétua. Para contestar sua condenação, Robert contatou o Projeto Inocência e negou qualquer envolvimento no caso de Bárbara. Em 2020, a equipe do Projeto Inocência usou o DNA encontrado no corpo de Bárbara na época para comparar com o DNA de Robert e, em uma reviravolta chocante, não houve correspondência. Após cumprir 37 anos de prisão por tirar a vida de Bárbara, Robert foi considerado injustamente preso e, posteriormente, foi exonerado. Descobriu-se então que cera de abelha, um material inadequado para moldes dentários, foi usada para criar o molde obtido dos dentes de Robert. Anteriormente, o doutor Richard afirmou que o suspeito teria um dente da frente faltando ou um espaço entre os dentes, duas características que Robert não possuía. Pior ainda, um dentista diferente analisou posteriormente a ferida de Bárbara, através de algumas fotos disponíveis, e descobriu que não era uma marca de mordida. O promotor distrital do condado de Hillsborough iniciou uma investigação para descobrir quem era o responsável por tirar a vida de Bárbara. A Unidade de Revisão de Condenações, CRU, foi criada pelo 13º Circuito Judicial para revisar casos semelhantes que precisavam ser reavaliados, como casos de condenações injustas pela jurisdição. A Unidade de Revisão de Condenações e o Projeto Inocência puderam realizar testes de DNA extensivos, no caso de Bárbara, assim como de outros muitos casos sem resolver na região, com a ajuda do Departamento de Polícia de Tampa e do Projeto Inocência da Flórida. Após testes de DNA detalhados em alguns sites em 2022,
a Unidade de Revisão de Condenações e o Projeto Inocência forneceram informações importantes ao promotor distrital, que mudaram o caso completamente. Eles descobriram que 2 pessoas, e não uma, eram responsáveis por tirar a vida de Bárbara, bem como por vários outros crimes cometidos na área de Tampa durante a década de 1980. Amos Robinson, 58 anos, e Abram Scott, 57, foram considerados culpados não apenas pelo caso de Barbara Graham, mas também pelo caso arquivado de Linda Lansen, ocorrido 1 mês antes do caso de Bárbara. Correspondências de DNA estabeleceram essa informação. Ambos culpados já estavam cumprindo penas de prisão perpétua por tirar a vida de outras 2 pessoas, o que ocorreu meses após os casos de Linda e Bárbara. Também, Robinson tirou a vida de outros 2 presos e atualmente cumpre 3 penas de prisão perpétua. Scott atualmente cumpre pena de prisão perpétua. Esses 2 homens não só roubaram a minha tia, mas também roubaram a mãe de uma menina de 7 anos, disse Linda Sheffield, sobrinha de Lansen. Em 6 de junho de 2020, um sábado comum para os residentes de Akron, famosa por seu estilo de vida relaxado de cidade pequena, as rotinas matinais começaram. Brian Joseph Powers, de 43 anos, e seu amigo Carlton Amos também seguiam sua rotina. Brian estava feliz em seu apartamento, celebrando 7 meses de sobriedade. Cerca de uma semana depois, em 13 de junho de 2020, Brian visitou a casa de sua amiga Corleta, com uma bebida na mão, como de costume. Era o ritual de fim de semana deles. Ele sentou-se em uma cadeira giratória, brincando que estava grávido, fazendo todos rirem. Após passar algum tempo na casa de Corleta, ele foi embora, por volta das 20 horas. Apenas 12 horas depois, na manhã seguinte, por volta das 8 horas, um jardineiro caminhava pela calçada perto da East Butchell Avenue e encontrou o corpo de Brian, deitado de bruços no chão, em frente à Chapel Church, no centro de Akron. Em 11 de abril de 1977, Walter Powers e Veronica Fremont deram à luz Brian Joseph Powers. Ele sempre foi uma pessoa sociável, cresceu e frequentou a Garfield High School. Brian era um defensor ativo da comunidade LGBTQ+, e era conhecido como Egypt. Amava filmes antigos, cozinhar e conhecer novas pessoas. Seus amigos e familiares diziam que ele estava sempre sorrindo e tinha uma risada contagiante. No entanto, crescer como um homem negro transgênero no sul de Akron não foi fácil nas décadas de 1970 e 1980. Brian era muito espiritual e acreditava que Deus o amava, independentemente de sua identidade sexual, mas lutou contra o abuso de substâncias e a insegurança habitacional por anos. Quando criança, Brian preferia My Little Pony a Caminhões Tonka e aspirava a ser dançarino de apoio para Janet Jackson ou Paula Abdul. Com o passar dos anos, ele se interessou por culinária e encontrou uma carreira nessa área. Trabalhou com sua amiga Hertestine Price em sua empresa de catering. Próximo de alcançar estabilidade em sua vida, ele queria lançar sua própria empresa de camisetas. Adorava colorir o cabelo em diferentes tons do arco-íris, trançando as seções coloridas e chamando-as de tranças de unicórnio. Brian era transgênero, mas usava os pronomes ele, dele. Ele não gostava de rótulos. A polícia foi chamada ao local do crime e notou que a vítima tinha cachos castanhos e ferimentos de bala nas coxas. A investigação começou e a polícia identificou que a causa da morte foi um único projétil que atravessou ambas as coxas. A vítima foi identificada como Brian Joseph Powers, também conhecido como Egypt. A polícia começou a vasculhar a área, mas não encontrou projéteis ou cápsulas, nem testemunhas do ocorrido. Nem mesmo a autópsia conseguiu determinar quando o assassinato aconteceu.
No entanto, após verificar o celular recuperado no local do crime, descobriram que Brian fez sua última ligação por volta das 3 horas da manhã, apenas 5 horas antes de seu corpo ser encontrado. Também foi revelado que ele caminhou cerca de 100 metros antes de cair em frente à igreja chamada The Chapel, onde morreu. Quando Carlton Amos recebeu uma ligação de seu vizinho em 13 de junho de 2020, informando que Brian estava morto, ele não conseguiu dormir naquela noite. O único pensamento que conseguia ter era que aquilo era um pesadelo. Brian havia lhe confidenciado que de alguma forma sentia que sofreria um destino violento. Vivian Power-Smith, irmã de Brian, ficou arrasada com a notícia da morte de seu irmão, mas acreditava que seu irmão mais velho e seus avós estavam cuidando dele em seus últimos momentos. Eles confiavam na polícia para fornecer as respostas. A investigação começou com um interrogatório detalhado de seus amigos e familiares. Descobriram que Brian não era de fugir de uma briga. Ele era conhecido por defender a si mesmo e aos outros. Durante seu serviço memorial em junho, mês de sua morte, um homem gay afro-americano contou a Vivian como Brian o havia protegido de um homem predador no centro de transporte. Desde então, eles mantiveram contato e sempre conversavam antes de pegar seus ônibus. Portanto, a investigação subsequente se baseou na suspeita de que Brian havia se envolvido em uma disputa com alguém antes de sua morte. Apesar das chances parecerem pequenas, já que não havia sinais de luta, era possível que alguém tivesse vindo se vingar de uma briga anterior. Os dias se passaram, mas nenhuma nova informação surgiu. Amigos, familiares e detetives tentavam desesperadamente encontrar um suspeito ou uma testemunha. Apesar de uma investigação em andamento, a família de Brian sentia que sua raça e sexualidade afetavam o ritmo do caso. Eles alegaram que ele não estava recebendo atenção e recursos da polícia na comunidade porque era negro e se identificava como transgênero. Vivian, irmã de Brian, estava incomodada com o silêncio dos detetives. Ela disse: "Pouco do que ele é. Por favor, ligue. Ligue para a polícia e diga a eles." Em outra tentativa de encontrar uma testemunha, a família de Brian criou uma página GoFundMe para arrecadar dinheiro para uma recompensa, que totalizou mais de $2.000. A investigação não havia dado frutos até então, e a família suspeitava que se tratava de um crime de ódio. Em agosto, uma vigília foi planejada para exigir justiça para Brian e destacar o aumento dos crimes contra a comunidade LGBT em Akron. Brian tinha um jeito especial com as pessoas. Em 10 minutos de conversa, ele se tornava melhor amigo de todos. Todos que o conheciam sentiam como se o conhecessem há anos, mesmo após poucos minutos de interação. Para mim, não sei se foi algo aleatório ou se alguém o viu vestido como Egypt e decidiu atirar. É como se as pessoas os tratassem como se fossem descartáveis e alguém o roubou. Você não tinha o direito de fazer isso. Não importa se ele era gay, hétero, transgênero, disse Vivian. Vivian veio a público e admitiu à mídia que Brian havia se envolvido em uma briga uma semana antes de sua morte, quando 2 estranhos o chamaram de um nome depreciativo. "Eu tive que mostrar a eles quem eu era", disse Brian. No entanto, a polícia não estava ciente do incidente. A irmã de Brian reclamou da comunicação inconsistente dos detetives, que demoravam 1 semana ou mais para retornar suas ligações. No entanto, o porta-voz da polícia de Akron, o tenente Michael Miller, disse que o departamento estava fazendo tudo ao seu alcance para encontrar o culpado. Mas os detetives estavam em um impasse, porque nenhuma testemunha havia se apresentado até então. Com a falta de informações, os investigadores não puderam solidificar um motivo e só podiam especular. Ele enfatizou que a identidade de gênero de Brian
não afetou a abordagem ou o rigor do departamento no caso. Em 2021, ainda não havia atualizações sobre a investigação. O tenente da polícia de Akron, Michael Miller, deu outra declaração. Quero que a família saiba que ninguém neste departamento de polícia se esqueceu do Sr. Powers. E queremos muito poder proporcionar um senso de justiça e encerramento para eles em relação a essa perda trágica. Vivian esperava que o culpado se entregasse. Ela disse: tenho que rezar para que Deus toque seu coração e você faça a coisa certa. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. Os policiais se esforçaram para dar um encerramento à família de Brian, seguindo as pistas ao longo dos anos. A polícia identificou um suspeito, embora como o suspeito foi identificado, não tenha sido divulgado ao público. Investigações adicionais, evidências, entrevistas e dicas confirmaram o envolvimento de Bobby Lee Bell no assassinato de Brian. Finalmente, em 9 de março de 2023, a Força-Tarefa de Fugitivos Violentos do Norte de Ohio e a polícia local o encontrou na South Arlington Street na manhã de 9 de março de 2023. Ele foi acusado de assassinato, posse de crack, posse ilegal de arma de fogo, manuseio inadequado de arma de fogo dentro de um veículo motorizado e posse de apetrechos para drogas. Bell foi detido na prisão do condado de Summit e foi acusado em 10 de março de 2023 no Tribunal Municipal de Akron, onde recebeu uma fiança de $1 milhão até seu julgamento em 29 de março. Mesmo que o motivo do assassinato de Brian não estivesse claro, Bobby Lee Bell, residente de Cuyahoga Falls, parecia ter um longo histórico criminal. Em 1993, Bell foi preso por tentativa de homicídio qualificado e roubo qualificado, e foi libertado em 2008. No entanto, ele cumpriu mais tempo por tráfico de drogas. Novamente, no final de 2021, ele foi acusado de tráfico de substâncias que afetam atualmente o país, bem como de posse de armas, pelo qual foi condenado a 3 anos de liberdade condicional. Após sua prisão no caso de Brian Shea Powers, a polícia divulgou uma declaração. Como sempre, o Departamento de Polícia de Akron é grato pela forte parceria com a Força-Tarefa de Fugitivos Violentos do Norte de Ohio. Como eles, esgotaremos todos os esforços e reviraremos qualquer pedra para levar infratores violentos à justiça. Qualquer perda de vida é trágica, e espero que esta prisão tenha proporcionado um encerramento para a família Powers e aqueles que o conheciam e se importavam com ele. Em 17 de julho de 2007, por volta das 12 horas da manhã, uma chamada perturbadora para o serviço de emergência foi recebida pelo gabinete do xerife do condado de Hillsborough. Na chamada, um proprietário relatou uma altercação fatal que ocorreu entre ele e uma inquilina. Os agentes do gabinete do xerife partiram imediatamente para o local. Ao chegarem ao Nature's Trail Mobile Home Park, encontraram uma cena horrível. O parque estava localizado na Morse Pridgett Road, em Tonotosassa, Flórida. O proprietário que fez a chamada era Jonathan Burns, um homem de 43 anos que tinha a copropriedade do parque e também morava lá. Ele contou aos agentes a mesma história que contou ao operador do telefone de emergência, de como se envolveu em uma briga com uma inquilina e tirou sua vida em legítima defesa. Ele alegou que foi sua inquilina quem o atacou primeiro e mostrou aos agentes, como prova dessa alegação, 2 perfurações no abdômen. Em seguida, ele levou os agentes ao local do caso, que ficava do lado de fora do trailer da inquilina, Tonya Auchtman. Lá, encontraram seu corpo sem vida, deitado de costas e coberto de sangue. Tinha sido atingida 4 vezes no peito com uma faca e tinha um grande corte no pescoço. Os agentes encontraram um rastro de sangue na mesma área.
perto de uma lixeira, a apenas 9 metros do corpo. Ao seguirem o rastro de sangue, descobriram que ele terminava dentro do trailer de Burns. Ao revistarem o trailer, também encontraram a faca usada, que ainda estava coberta com o sangue da vítima. Enquanto o corpo de Tonya era levado para o Instituto Médico Legal para exame, Burns foi para o hospital para tratar seus ferimentos. No Tampa General Hospital, os médicos que trataram Burns informaram que era necessária uma cirurgia. Eles também descobriram que, além das facadas, seus braços estavam cobertos de arranhões, semelhantes aos que seriam encontrados em alguém que estivesse se defendendo de um agressor. A autópsia de Tonya não forneceu aos detetives muitas novas evidências, além de que ela foi atingida nos seus pulmões e coração. Pelo que Burns havia dito aos detetives, parecia que este caso era um caso claro de legítima defesa. No entanto, alguns dos detalhes que ele deu aos detetives não correspondiam às evidências que eles encontraram. Isso levantou dúvidas em suas mentes sobre se ele estava realmente dizendo a verdade. Ao testarem o sangue na faca, bem como o sangue encontrado perto, ambos corresponderam ao perfil de DNA de Burns. No entanto, ao contrário da história de Burns, o sangue dele não foi encontrado perto do corpo de Tonya, e o sangue dela não foi encontrado perto da lixeira. Os detetives também descobriram que, na maior parte do tempo, Tonya precisava usar um andador, ou estava em uma cadeira de rodas, pois tinha uma deficiência que dificultava sua caminhada sozinha. Com essa condição, era duvidoso que ela tivesse sido capaz de atacar alguém sozinha, especialmente com a intenção ou capacidade de feri-lo gravemente. Na época, em 2007, os investigadores queriam acusar Burns por tirar a vida de Tonya, pois suspeitavam muito de sua alegação de que agiu em legítima defesa. No entanto, o Ministério Público concluiu que não havia evidências suficientes para refutar a versão dos eventos de Burns quando o caso foi apresentado a eles. Como os detetives, na época, não tinham nenhuma evidência sólida para ir contra as alegações de Burns, eles tiveram que deixar o caso de lado e, eventualmente, ele esfriou. Permaneceria arquivado por mais 14 anos. Finalmente, em 2021, a unidade de casos arquivados do gabinete do xerife do condado de Hillsborough começou a revisar o caso na esperança de encontrar novas pistas. Depois de analisar de perto todas as evidências circunstanciais e físicas, em 14 de janeiro de 2022, um detetive foi à casa de Burns para entrevistá-lo sobre os eventos que cercaram o caso de Tonya. Ao recontar os detalhes daquela noite terrível, Burns deu ao detetive as mesmas informações que já tinha dado. Ele disse que havia bebido muito quando, sem qualquer provocação de sua parte, ouviu Tonya começar a gritar com ele. A princípio, ele apenas caminhou até a lavanderia para fechar a porta, mas depois decidiu confrontá-la. Ele disse que, quando caminhou até o trailer dela, Tonya o socou com força no estômago. Disse que, naquele momento, não notou nada, mas logo depois percebeu que estava sangrando e começou a entrar em pânico. Estranhamente, ele também disse que Tonya não estava armada e nunca tirou a faca dele, mas de alguma forma conseguiu esfaqueá-lo. Devido às evidências inconsistentes que ele estava fornecendo, os detetives estavam bastante certos de que Burns estava mentindo. No entanto, enquanto começavam a planejar como construir um caso mais forte, tiveram uma sorte inesperada. Pouco mais de uma semana após aquela entrevista, uma testemunha não identificada contatou o gabinete do xerife, dizendo que tinha informações sobre um caso arquivado de 2007. Quando foi entrevistada pela polícia, ela lhes disse que no dia do caso, 14 anos antes, Burns a abordou no parque de trailers logo após os detetives terem saído. Ele então passou a dizer a ela que sabia que havia feito algo errado. Ele também afirmou que estava confessando porque queria enfrentar o que havia feito. A testemunha também disse que Burns lhe contou que sabia que Tonya era deficiente naquela época. Finalmente, ela lhes disse que Burns lhe havia dado uma carta assinada, que continha todos os detalhes do incidente,
e ela entregou isso aos detetives. Apenas 2 dias depois disso, a testemunha contatou a polícia novamente. Desta vez, ela lhes disse que o próprio Burns a havia abordado novamente e disse que havia escrito a carta, na tentativa de provar que estava agindo em legítima defesa. Ele disse que havia feito isso porque esperava não receber punição por ser um caso de legítima defesa. A testemunha também revelou que ele lhe disse que não se arrependia do que havia feito e que havia dito que Toinhia teve o que merecia, indicando que ele odiava a mulher. Alguns dias depois, em 28 de janeiro de 2022, a testemunha contatou os detetives novamente, afirmando que Burns lhe havia dado outra carta assinada, mas os detalhes nesta eram contraditórios à primeira que ele havia fornecido. Havia também diferenças entre esta nova carta e suas confissões verbais do evento. Finalmente, em fevereiro de 2022, os detetives foram novamente contatados pela testemunha, que lhes disse que Burns havia fornecido a ela mais outra declaração. Desta vez, porque ela o confrontou sobre as contradições entre suas cartas anteriores e relatos verbais. Durante esse confronto, ela disse aos detetives que seu filho também estava presente e ambos perguntaram a Burns que realmente havia acontecido naquele dia 14 anos atrás. Burns, desta vez, lhes disse toda a verdade. Ele confessou à testemunha e seu filho que, no dia do caso, havia notado Toinhia quando estava caminhando para a lavanderia. Ele voltou para casa para pegar sua faca, pois pretendia feri-la gravemente quando fosse falar com ela. Ele disse que uma discussão começou entre eles, que os levou a lutar pela faca. E quando Toinhia tentou ir para casa, ele a esfaqueou várias vezes e depois cortou sua garganta. Depois disso, para montar o cenário de legítima defesa, ele se esfaqueou no estômago 2 vezes. Burns deu à testemunha uma terceira declaração escrita com todas essas informações, dizendo que continha a verdade. Esta terceira carta terminou com uma admissão de Burns de que ele odiava Toinhia e pretendia machucá-la deliberadamente naquela noite, e acabou tirando-lhe a vida. Os detalhes nesta terceira declaração eram consistentes com as evidências coletadas na cena do caso, e os investigadores compararam uma impressão digital em uma das declarações com a de Burns. Isso finalmente foi evidência suficiente para construir um caso contra ele, e eles o prenderam por tirar a vida de Toinhia. Em uma declaração que Burns forneceu após sua prisão, ele disse: "Esta foi uma tragédia terrível, pela qual sou responsável. Gostaria de poder mudá-la." Se esse remorso era real ou não, em 3 de fevereiro de 2022, as autoridades o prenderam e o acusaram do caso de Toinhia. Nas primeiras horas da madrugada de 13 de outubro de 1996, Joseph Jowers, de 32 anos, foi baleado e perdeu a vida, do lado de fora de uma boate na que ele dava aulas de dança de salão e cantava no karaokê. Joseph Todd Jowers nasceu em 25 de maio de 1964, em Demópolis, Alabama, filho de Walter e Norma Jowers. Ele tinha 2 irmãs mais novas, Janice e Angel. A casa dos Jowers era um lar cheio de amor e risadas, e todos os 3 filhos eram incentivados a seguir seus interesses. Joseph seguiu sua paixão e tornou-se dançarino. Ele era habilidoso no que fazia e frequentemente ensinava line dancing em boates ao redor de Tuscaloosa, cidade para onde se mudou e onde viveu como adulto. No entanto, dançar não era suficiente para pagar suas contas, então, para se sustentar, ele também fazia outros trabalhos ocasionais. E era muito amado por seus amigos e pela comunidade em que vivia e trabalhava. Infelizmente, essa vida seria interrompida prematuramente. Em 12 de outubro de 1996, Joseph foi ao que era então o Classic Lounge, em Tuscaloosa. Esta era uma boate popular,
que ele frequentava regularmente, onde era conhecido por ensinar line dancing e cantar karaokê. Após uma longa noite de festa, nas primeiras horas do dia seguinte, 13 de outubro, por volta das 2 horas da manhã, ele estava acompanhando uma amiga até o carro dela. Após uma breve conversa, ele começou a caminhar de volta para o próprio carro e ela entrou no dela. Nesse momento, ela ouviu um estrondo alto, se virou e viu Joseph no chão perto de seu carro, a cerca de 12 a 15 metros de distância. Ao se aproximar, viu que ele havia sido baleado na cabeça. Em estado de pânico, ligou para a polícia. Quando os detetives revistaram os bolsos de Joseph, não encontraram dinheiro algum, o que os levou a pensar que o roubo era o provável motivo do caso. O comandante da unidade de homicídios do Departamento de Polícia de Tuscaloosa, Capitão Mike Everett, acreditava que várias pessoas testemunharam o tiroteio, mas relutavam em se apresentar. No entanto, a polícia entrevistou várias pessoas e recebeu algumas informações de indivíduos que testemunharam o caso ou estavam na área na hora. Uma testemunha disse a Everett que viu homens brancos vestindo roupas pretas correrem atrás da boate imediatamente após o disparo. Eles também disseram que os homens usavam algum tipo de cobertura na cabeça, como um boné, e eram de altura e porte médios. A amiga de Joseph, que caminhou até seu carro, não conseguiu descrever o agressor. A polícia teorizou que o culpado poderia ter se escondido nos arbustos próximos e surpreendido Joseph em um momento oportuno, quando ninguém estava prestando atenção nele. Na semana seguinte ao caso, a polícia descobriu uma arma de fogo no estacionamento da boate. Isso animou os detetives, pois acreditavam que era a arma do caso, mas não conseguiram encontrar evidências nela que os ajudasse a rastrear o culpado. Eventualmente, apesar dos melhores esforços dos investigadores, não houve novas pistas para seguirem e o caso ficou arquivado. Por 24 anos, o caso permaneceu adormecido até outubro de 2020, quando o Departamento de Polícia de Tuscaloosa reabriu o caso e fez um apelo público para que as pessoas se apresentassem com informações sobre o caso. Embora os detalhes da nova investigação sejam escassos, pois nunca foram divulgados ao público, sabe-se que os investigadores foram liderados pelo capitão Jack Kennedy, da Unidade de Crimes Violentos, do gabinete do xerife do condado de Tuscaloosa. Esses investigadores trabalharam arduamente por 2 anos, reavaliando as evidências antigas, revisando os arquivos do caso e localizando e reentrevistando as testemunhas. Finalmente, em 23 de dezembro de 2022, 26 anos após o caso, o gabinete do xerife do condado de Tuscaloosa anunciou a prisão de Thomas Terry Johnson Jr., agora com 49 anos. Nenhuma informação foi divulgada sobre as evidências que os levaram à prisão. Mas Johnson é conhecido por ter um passado violento e por possuir armas de fogo. Johnson foi fichado na cadeia do condado, logo após sua prisão, e atualmente está detido lá com fiança fixada em $75.000 americanos. Infelizmente, quase toda a família de Joseph havia falecido antes que o culpado fosse finalmente encontrado. Eles nunca puderam receber o fechamento que poderiam ter obtido ao saber quem tirou a vida de seu ente querido. Ao longo dos anos, e tão recentemente quanto em 2017, sua família, incluindo sua avó já falecida, Sibylle Malone, apelou ao público por informações. Após a prisão, nenhum deles estava disponível para comentar. No entanto, esperamos que os membros sobreviventes sintam algum tipo de satisfação ao saber que seu assassino agora está enfrentando a justiça.